Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Gopi Jana Vallabha Girivaradari. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandana Braja Janaranjana. Yashodanandanam Braja Janaranjana. Yamuna Tiram Vanachari. Yamuna Tiram Vanachari. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari. Pelo que eu vi, tem muita gente nova, né? Então eu tenho que dar uma aula levando em consideração todos vocês aí que estão conhecendo a consciência de Krishna. Então vamos... Então, aqui em Vrajadama, nós estamos estudando Srimad Bhagavatam. Estamos no canto 8, capítulo 5, intitulado Os semideuses recorrem à proteção divina. E vamos ler hoje o verso número 31. Om Namo Bhagavate
Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Se o pessoal puder, quem está conhecendo a consciência de Krishna agora, pudesse dar um acenozinho para a gente ter mais ou menos uma ideia de quantas pessoas são, viu? Quem puder dar cena, eu estou conhecendo agora a consciência de Krishna. Só para mim ter uma ideia de quantos são vocês. Então o verso 31 é o seguinte, eu vou ler sozinho. Ime vayam yat priyayaiva tamva sattvena srista bahi antaravi gatina suksmam rishayascha vidmahe kuto suradya itara pradhanaha. Então eu vou ler agora a tradução de cada palavra. Ime, estes vayam, nós, os semideuses, yat, para quem, priyaya, parecendo muito amado e chegado, eva, de certo, tamva, o corpo material, sattvena, pelo modo da bondade, sristaha, criado, bahi anta avi, embora tendo plena percepção interna e externa, gatim, destino, na não, suksma, muito sutil, rishayaha, grandes santos, cha também, vidmahe, entendemos, kultaha, como, asura adyaha, os demônios e ateístas, itara, que são insignificantes em suas identidades, pradhanaha, embora sejam líderes de suas próprias sociedades. Então, vamos para a tradução e a explicação que foram dadas por sua divina graça, Srila Prabhupada. Como nossos corpos são feitos de sattva guna, nós, os semideuses, estamos interna e externamente situados em bondade. Todos os grandes santos também estão nesta mesma posição. Portanto, se nem mesmo nós conseguimos compreender a suprema personalidade de Deus, que dizer então daqueles cujas constituições corpóreas são das mais insignificantes e que estão situados nos modos da paixão e da ignorância? Como podem eles entender o Senhor? Oferecemos-lhe nossas respeitosas reverências. Então vamos à explicação aqui de Prabhupada. Os ateístas e demônios, ou pessoas de mentalidade demoníaca, não podem entender a suprema personalidade de Deus, embora ele seja ou ele esteja situado dentro de todos. Para eles, o Senhor acaba aparecendo sob a forma da morte, como se confirma na Bhagavad Gita, Mrityu Sarva Harashtyaham. Os ateístas pensam que são independentes e, portanto, não se importam com a supremacia do Senhor. Contudo, o Senhor confirma sua supremacia ao derrotá-los, enviando-lhes a morte. Na hora da morte, as tentativas que eles empreendem para usar seu pretenso conhecimento científico e especulação filosófica, com os quais querem negar a supremacia do Senhor, deixam de funcionar. Hiranyakashipu, por exemplo, era um notável representante da classe de homens ateístas. Ele sempre negava a existência de Deus
e assim tornou-se inimigo, inclusive, de seu próprio filho. Todos temiam os princípios ateístas de Hiranyakashipu. Entretanto, quando o Senhor Nrsimhadeva apareceu para matá-lo, os princípios ateístas de Hiranyakashipu não puderam salvá-lo. O Senhor Nrsimhadeva matou Hiranyakashipu e arrebatou-lhe todo o poder, prestígio e orgulho. Os homens ateístas, entretanto, jamais compreendem como é que todos os empreendimentos que eles desenvolvem acabam sendo aniquilados. A Suprema Personalidade de Deus está situado dentro delas, porém, devido ao predomínio dos modos da paixão e da ignorância, eles não podem entender a Suprema Personalidade de Deus. Nem mesmo os semideuses, os devotos, que são transcendentalmente situados ou estão situados na plataforma da bondade, estão plenamente inteirados das qualidades e posição do Senhor. Como então podem os demônios e ateístas compreender a Suprema Personalidade de Deus? Isso não é possível. Portanto, para obterem esta compreensão, os semideuses encabeçados pelo Senhor Brahma ofereceram suas respeitosas reverências ao Senhor. Srila Prabhupada Ki Jai. Om Jnana Timirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshu Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manovistam Saptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Tikam Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Dayananda Goswami. Desculpem. Itinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhakti Vedanta Swamini Itinamine. Vanchakalpa Taruvyascha Kripa Sindhubhya Evacha Atitanam Pavanibhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha. Ninguém? Então está ótimo. Então aqui, continuando, né? Só para contextualizar quem está chegando pela primeira vez hoje aí nesse capítulo, os semideuses estão junto com o Senhor Brahma às margens, né, do oceano de leite, para estão oferecendo suas orações ao Senhor Vishnu, né, que reside numa ilha chamada Shweta Dvipa, porque todos eles estão buscando a proteção de Krishna, proteção divina, que é o nome desse capítulo. E aqui é mais uma das orações, um dos versos. E aqui os semideuses estão falando que essa Suprema Personalidade de Deus, ela é muito difícil de ser compreendida. Muito difícil compreender a pessoa suprema. E aqui os semideuses fazem essa comparação. Se eles, que nasceram sob a influência do modo da bondade, né? Porque na criação material, o falso ego no modo da bondade é quem gera os semideuses. Então, os semideuses são constituídos do modo da bondade. E aqui Prabhupada fala também que as pessoas santas, elas estão situadas também no modo da bondade. Então ele fala, se mesmo nós que estamos no modo da bondade, nós não podemos compreender a Suprema Personalidade de Deus, imagine
né? Pátraca que está no modo da ignorância. Isso é hora de chegar, Pátraca. Boa tarde a todos. Então, porque é no modo da bondade, né, que nós temos a possibilidade de compreender pelo menos um pouco, pelo menos o que a própria pessoa suprema, a própria pessoa suprema deseja se revelar para a gente, né? Então, na prática espiritual, né, nós já explicamos isso outras vezes, que a gente tem que ir se situando, né, saindo do modo da ignorância, né, no modo da paixão, depois se situar no modo da bondade material, e depois a gente precisa purificar o modo da bondade. Então isso, como eu já disse, é estilo de vida. Então, estilo de vida. Então, é a hora de acordar, é a hora de dormir, dormir cedo, acordar cedo, né? Então, alimentação, no modo da bondade, alimentação sem violência, alimentação que traz vida, traz saúde para a gente, não alimentos que vão prejudicar a nossa saúde. Então, amizades, no modo da bondade, leitura, no modo da bondade, música, né? Então, roupas no modo da bondade, ambientes limpos, tudo isso é modo da bondade. Então é explicado que quando a gente se situa no modo da bondade, né, quando a gente realmente organiza a nossa vida. Então esse é o primeiro passo, é uma coisa material. A gente não está falando de algo ainda transcendental, espiritual. A gente está falando de atitudes práticas da nossa vida. Então são escolhas que a gente tem que fazer na nossa vida. Né? Vou me associar com Pátraca ou com Vichala? Claro que é com Vichala. Como é que eu vou ficar situado com alguém no modo da ignorância? Pelo menos com alguém no modo da paixão, né? Só se for no modo da paixão. Brincadeira, gente. Então a gente vai escolher, né? Então a gente vai ter que ter uma atitude prática. Então temos muitos amigos, mas aquele amigo ali, ou aquela pessoa, está sempre no modo da ignorância, assuntos mundanos, né? E tantas coisas mundanas. Então, se eu ficar perto dessa pessoa, eu vou terminar sendo influenciada pelo modo da paixão e da ignorância dessa pessoa. Então, eu vou escolher alguém no modo da bondade, mesmo entre os devotos, porque tem devotos que ainda estão afeiçoados a muitas coisas desse mundo material, que estão situadas no modo da paixão e da ignorância. Não é porque assim, é um Hare Krishna que é um devoto no modo da bondade. Tem muita gente que mantém ainda seus hábitos, não conseguem ainda perceber como os hábitos, como a nossa vida diária, ela concorre definitivamente para o nosso desenvolvimento espiritual ou não. Então, por isso que Prabhupada, né, ele exige no momento da iniciação que a gente siga, a gente se comprometa em evitar 4 atividades, porque são atividades no modo da paixão e do modo da ignorância. Em outras palavras, Prabhupada está falando, né, de abandonarmos nossa vida no modo da paixão e da ignorância e se situarmos no modo da bondade. Em outras palavras, é isso. A gente fica muito preso, né, só a regra, e a gente não entende o contexto. Prabhupada fala que essas atividades, elas são os pilares que sustentam uma vida demoníaca. Uma vida inauspiciosa. Então, são pilares. Então, você tem, né, primeiro pilar, que é não comer carne, nem peixe, nem ovos. É uma vida de violência. Então, a gente quer evitar a violência. Então, esse hábito, né,
de comer carne e tudo mais, são hábitos que sustentam a violência. Muita violência. Né? E também degrada o meio ambiente. Então tem muitas consequências. Então Prabhupada fala que isso é um princípio, tá? Que junto com ele tem muitos outros princípios. Não é só esse. Então quando a gente fala em outras palavras, de não violência, porque esse é o princípio positivo, porque, gente, não basta só a gente parar de comer carne e agredir todo dia, o Vishala, por exemplo. Coitado do Vishala. Então, será que eu estou cultivando o que eu preciso cultivar, que é a não violência? Eu estou simplesmente parando de comer carne, mas estou mantendo ainda muitas atitudes violentas. Então, a violência, ela pode acontecer mentalmente, ela pode acontecer verbalmente, ela pode acontecer fisicamente. A violência se manifesta de muitas formas. Então, uma pessoa que comete algum nível de violência não pode estar no modo da bondade. Então vejam como isso é abrangente. Então isso, em outras palavras, envolve a vida da gente, os nossos hábitos. Então seguir os 4 princípios significa mudar todos os meus hábitos que estão no modo da ignorância, no modo da paixão e pelo menos nos situarmos no modo da bondade. Isso é uma outra forma de entender, seguir os 4 princípios. Não prática do sexo ilícito. Mas não é só isso. Não é simplesmente parar de fazer sexo fora do casamento, por exemplo. Não. Porque o objetivo de parar essa atividade, lógico, é parar de fazer muita besteira. Mas isso não é tudo. É para desenvolvermos pureza, transparência, nossas relações serem relações puras. Podemos nos aproximar uns dos outros sem ter a intenção de explorar. Isso é transparência, é uma relação transparente, uma relação pura. Então, não é simplesmente parar a atividade, mas também cultivar princípios superiores, virtudes. E aí tem também a não intoxicação, por trás do sexo ilícito, por trás da intoxicação. Vocês podem imaginar a quantidade de violência que existe em torno disso? É muita violência, mas muita violência. Então não é simplesmente quando nós adotamos esse estilo de vida, a gente está evitando muita violência. E depois, a intoxicação. Quanta violência, quanto sofrimento existe por trás disso. Mas não é só não parar, não é só parar de se intoxicar. Porque o propósito é desenvolver uma atitude de determinação, de força espiritual. O objetivo é conseguir seguir os princípios da vida espiritual, seguir os nossos votos. Uma pessoa intoxicada é uma pessoa indolente, uma pessoa preguiçosa, uma pessoa indisciplinada. E quando a gente segue esses princípios, então a gente vai desenvolvendo capacidades para seguir essa prática espiritual. Então, como o Prabhupada fala, vamos seguir esses princípios, essas regras, existem as regras negativas e as regras positivas. Regra negativa é o que a gente não deve fazer. Vamos parar com essa vida no modo da ignorância, essa vida no modo da paixão. E vamos para o modo da bondade, vamos cultivar as virtudes, vamos cultivar não violência, vamos cultivar compaixão, misericórdia, vamos cultivar pureza, vamos cultivar austeridade, vamos cultivar o que mais? Qual é o outro?
jogos de azar, né? Veracidade. Vamos ser pessoas verazes. Isso é o modo da bondade, sair da ignorância e da paixão e se situar na bondade. Então, gente, é mudar a vida. Se precisar mudar, obviamente, né? Tem gente que pode estar situado no modo da bondade, predominantemente no modo da bondade, mas isso significa uma vida virtuosa, uma vida baseada em princípios éticos, né? Então, quando a gente começa a organizar a nossa vida material, né, dessa forma, nós vamos nos capacitando a subir mais, a crescer mais, a se aproximar da consciência espiritual, da realidade espiritual. Porque essa dimensão ela é muito pura. Sabe como você pega um rádio e vai sintonizando? Não tem diferentes faixas? Poxa, se você coloca a faixa da sua consciência naquela coisa primitiva dessa vida mundana, você está muito longe. Está muito longe da realidade espiritual. Você só consegue absorver e interagir com aquilo que está naquela faixa. Entende? Se eu estou no modo da ignorância, no modo da paixão, é ali, é aquela coisa rasteira. E não importa se você é um intelectual. Não importa. Porque tem muitas pessoas que têm bastante conhecimento material, mas estão no modo da ignorância, no modo da paixão. É luxúria. Entendem isso? Então, a gente tem que elevar o padrão de consciência. Aí, à medida que a gente vai elevando o padrão de consciência, em virtude das nossas atividades, que são atividades superiores, então nossa consciência vai conseguindo perceber outras coisas que em faixas inferiores a gente não percebe, a gente não entende. Por isso que o semideus está falando, mesmo nós, no modo da bondade, a gente não pode compreender o puro supremo, porque Krishna é o puro supremo. É a pureza suprema. Então, se situar nessa faixa para poder compreender Krishna, né, é muito elevado. Exige da gente um esforço de elevação de consciência. Por isso que a gente se situa no modo da bondade e depois a gente tem que purificar o modo da bondade. Porque ainda tem vestígios de paixão e ignorância, como eu já falei em outros momentos. Né? Então aí você entra, né? Quando você purifica a sua vida completamente, não tem mais vestígios de paixão e de ignorância. A sua vida é completamente virtuosa. Né? Tudo que você faz, tudo que você pensa é sempre espiritual. Eu nem vou dizer espiritual. Bom, mas para ser sempre já é espiritual. Já se purificou da paixão, da ignorância. Então a gente entra na plataforma espiritual chamada de Vishuddha Sattva, que é esse modo da bondade purificado. E o que acontece quando a gente entra nessa plataforma? Né? É a plataforma de Bhava. Né? A gente já saiu dos anartas, já se purificou dos anartas. Né? Já adquiriu estabilidade na nossa vida espiritual, nas nossas práticas, já teve um gosto, já se apegou e entra agora a gente começa a entrar em Vishuddha Sattva. Começa a entrar. São os primeiros movimentos. Porque nunca é assim, é como você entra numa porta, né? Pum, dá um pé, já está dentro. Não, não é assim. É gradual. Vai entrando, sai. Então, assim, a purificação também é assim. A gente não se purifica do dia para a noite. Vai tirando uma coisa, tira outra. Né? Ainda tem apego, aí volta. E até chegar aí, se situar. Então, o que é que acontece? Essa é a plataforma também de Vasudeva. Vasudeva é Krishna.
plataforma Vasudeva é a plataforma transcendental, também conhecida como Vishuddha Sattva. Então, nesse momento, né, a energia chamada Samviti Shakti e Ladini Shakti, elas se expandem. E, né, Samviti Shakti é a potência de conhecimento. Então, nesse momento, porque a alma purificou sua existência, então ela não é mais coberta pela ignorância. E essa energia espiritual, ela vai permitir conhecermos melhor a nós mesmos como almas espirituais, compreender a pessoa suprema. Porque nós vamos ser capacitados por meio dessa energia de compreender a nós mesmos. Aí a gente vai saber quem a gente é. Em outras palavras, a gente pode falar do Samadhi. Quando o Bhaktisiddhanta Sarasvati ele vai comentando sobre o processo gradual de Smarana. Smarana é lembrar. Então a gente vai lembrando de Krishna. Mas por que a gente esquece Krishna? Porque a gente tem outros interesses. A gente dá atenção a outras coisas. Então, nessa hora, a gente troca uma coisa por outra. Mas vai chegar um momento, né, que a gente começa a lembrar de Krishna, né, e a nossa meditação em Krishna, em dado momento, pode se tornar constante. Meu Deus, é uma pena, Prabhu. Eu acho que eu estou no modo da ignorância. Né? Então aí essa lembrança vai ficando cada vez mais constante. E chega um momento que essa lembrança fica constante. Só que o próximo passo é que a lembrança, ela não é só constante, ela começa a ser intensa, profunda. Só que ela se torna profunda a intervalos. Tem momentos que eu consigo ter uma concentração profunda. E depois essa concentração se torna profunda a todo instante. E aí eu entro no que se chama de Samadhi. E nesse Samadhi eu posso compreender quem eu sou, a minha relação eterna com Krishna, quem é a Suprema Personalidade de Deus. Entenderam por que agora a gente não sabe quase nada? Porque nosso Samadhi, nossa absorção, né, é no Gopala. Vocês não vão entender. Mas quem está aqui está entendendo, é brincadeira. Então, a nossa concentração é nesse mundo. Né? Órion, Apolo 1, Apolo 2, Apolo 3. Brincadeira. Então a nossa vida está nesse mundo material, nossa mente está nesse mundo material. Então a gente fica preso. Então não consegue, né, aprofundar, entrar dentro dessa realidade, porque tem muita coisa nos prendendo a essa realidade material. Então isso é yoga, gente. Não é essa religião de só vestir sares e dhotis e passar tílaca. É evolução mesmo. É transformação, é mudança de vida, mudança de consciência, é evolução como pessoas. Não é uma coisa superficial. Prabhupada fala, não é só mudar a roupa. Se fosse, era muito bom. Né? E às vezes as pessoas criticam assim, mas eu conheço um Hare Krishna. Vai ter Hare Krishna de todo jeito. Como tem cristão de todo jeito. Tem cristão que meu Deus do céu. Né? E tem budista, porque não é simplesmente entrar dentro de uma instituição. A gente tem que entender isso. Né? As instituições fornecem, né, práticas espirituais. E se uma pessoa não segue essas práticas, não vai avançar espiritualmente. Né?
Então isso assim, é o passo a passo do nosso desenvolvimento. Está tudo descrito pelos acharyas. A gente pode entender, né, o nosso desenvolvimento por sintomas. Por isso que Krishna na Bhagavad Gita fala de tantos sintomas. Uma pessoa que tem conhecimento de fato, como ela age? Quais são suas características? Aí você vai ver dezenas de características. Quem está, de fato, vendo a realidade, situado na verdade, age desse jeito. É igual para com todos, tem equanimidade, né? Ele é, assim, compassivo com todos os seres vivos. E aí são tantas qualidades. Basta ver o Vishala que a gente vê. Todas essas qualidades, assim, menos uma, né? Então, cá entre nós aqui. Então, então está tudo lá, são sintomas. Não tem como. Você só engana quem não entende, né? Como um vendedor de bijuteria pode enganar, né, alguém que não conhece o que é ouro, se passando, né, assim, mentindo, né? Mas quem sabe o que é ouro não vai se confundir, né? Então isso é verdadeiro avanço, gente, é transformação. E essa transformação, né, ela vai ser é a fonte de nossa felicidade, de nosso bem-estar, de nossa paz. Não tem jeitinho material. Tudo nesse mundo é circunstancial. Não é isso, Vitor? Não adianta ser famoso, Vitor. Acho que você já desistiu disso, não já? Eu achei que eu ia passar em mesmo, mas... Você é muito querido, Vitor. Então eu não posso deixar a minha marca registrada. Então não tem jeitinho. É pureza. Pureza de coração. A ausência de impurezas que se manifestam na forma dos desejos materiais, de nossas tendências mundanas e de tudo. Não tem outro jeito. Não tem. Né? Então, a gente está falando aqui, né, o verso fala que, mesmo porque os semideuses, apesar de estarem situados no modo da bondade, né, eles ainda estão presos a alguns aspectos desse mundo material. Então, a sua bondade não é pura. E a gente vê isso através do comportamento dos semideuses. É impressionante como o Brahma faz umas coisas assim, dá bênçãos para, né, umas bênçãos assim que se volta, que terminam se voltando contra eles mesmos, né? Então, bom, faltam 15 minutos. Então essa é a ideia, né, quem quer ser de fato um Hare Krishna precisa entender que vai ter que mudar alguns hábitos, entendeu, Vitor? Ser Hare Krishna, um Hare Krishna autêntico, né, com marca registrada, tem que assim, né, realmente realizar algumas mudanças na vida. E essas mudanças, obviamente, tudo que Prabhupada nos pediu sempre foi mudanças positivas. Sempre foram pedidos positivos. Eu acho que deixar de se intoxicar não é um pedido assim, não, um pedido, não posso dizer, desarrazoado, descabido, né? Parar com o sexo ilícito, parar com jogos de azar, né? Porque isso é a fonte de todo o sofrimento. Então o que Prabhupada está pedindo? Vamos ter uma vida de pessoas santas, de pessoas dignas, de pessoas honradas? Será que isso é uma proposta assim, inadequada? Por que a gente vai querer insistir? Outro dia eu dei um exemplo assim meio, né, do verme, né, que você tira o verme
do excremento e o verme fica voltando para o excremento. Né? A gente vai insistir com isso. Aquilo que nos traz sofrimento. Só porque pode ter um prazerzinho assim, momentâneo, eu vou negligenciar um oceano de felicidade definitiva por conta de uma coisa. Né? Agora, é necessário que a gente tenha consciência que mesmo esse prazerzinho, ele tem um poder muito grande. Um poder sobre as almas condicionadas. Ou mesmo sobre os devotos que não têm cuidado com as suas vidas espirituais. Apesar de existir um oceano de felicidade, né, nos esperando, a gente ainda está muito adicto a algumas experiências materiais. E mesmo se a gente tenha deixado essas coisas, né, o gosto ainda permanece. Pode permanecer ainda. Né? E se a gente negligencia a prática espiritual que nos dá força, que nos ilumina, nos dá a capacidade de discernir claramente as coisas e capacidade de dizer não. Se a gente negligencia, a gente pode voltar a fazer as coisas que a gente deixou. Prabhupada fala assim, né? Comer o vômito, né? Você sabe o que é isso, comer o vômito, Pátrica? Posso imaginar. A gente às vezes vê os animais fazendo isso, né? Cachorro fazendo isso, tal, gato. Mas por que está fazendo essa cara? Porque a gente deixou essas coisas como sendo coisas que a gente entendeu que isso são coisas sujas. E quando a gente pensa nelas, meu Deus, como é que eu fiz isso? Como é que eu me envolvi com essas coisas? Né? E às vezes a gente tem assim, sente essa repugnância, né? E a gente deixou, a gente vomitou. E depois a gente volta a fazer a mesma coisa. Por que a gente não tem repugnância em alguns momentos e em outros momentos a gente tem repugnância? Por quê? Hã? Claro. Caiu a consciência. Quando cai a consciência, o que está na ignorância, quem está na ignorância aceita o que está na ignorância com toda facilidade, sem nenhum problema. É por isso que, apesar de que em alguns momentos, né, a gente pode ter repugnância de uma coisa e no momento seguinte a gente pode estar abraçando essa coisa como a coisa mais saborosa da vida. Para vocês verem como a consciência ela é determinante, o estado de consciência da gente. Por isso a gente nunca pode deixar o nosso estado de consciência cair. Está sempre cantando, sempre lendo, cantarolando, né? Tudo sempre conectado. Tem que estar. Bateria tem que estar conectada na tomada. Quer carregar o celular, tem que estar conectado. Desconectou, começa a arriar a bateria. A consciência começa... Né? Porque quando a gente desliga da tomada, né, a gente está ligando noutra tomada. É como tem a tomada espiritual e tem a tomada material. A gente não está desconectado, não pode ficar desconectado. Não tem possibilidade. Agora, ou você está conectado na tomada espiritual, ou está conectado na tomada material. Entendem? Então, quando eu desligo daqui, automaticamente liga a outra. Tem pergunta? Uma pergunta. De modo prático, para quem está entrando no movimento agora, conhecendo a consciência de Krishna, como trazer Krishna para o seu cotidiano profissional? Se está dentro de uma empresa, se está dentro de grupos ali que são tomadores de decisão, como fazer essa ponte?
Trazer Krishna para a vida da gente é um trabalho diário, não é uma coisa que vai acontecer, né? Trazer Krishna significa tantas coisas, né? A gente precisa trazer o conhecimento de Krishna que nos ilumina, né? Trazer Krishna não é só a pessoa de Krishna, que é, obviamente, né, muito importante, mas adotar o conhecimento de Krishna, que Krishna nos traz, né, para a nossa vida. Então, por exemplo, Krishna fala que todos nós somos seres espirituais. Então, se eu estou no trabalho, eu deveria me esforçar para me ver e ver os outros também como seres espirituais. Então, não ver só branco, preto, né, rico, pobre. Começar a ter uma visão mais equânime. Isso é trazer Krishna para a vida da gente. Por que é tão difícil às vezes? Às vezes não, vamos dizer que na maior parte das vezes é tão difícil, não é, o convívio no ambiente de trabalho. Porque competição. O que é competição? Né? Então é o modo da paixão. Né? Então eu quero sobrepujar o outro e eu vou tentar fazer de tudo para derrubar o outro e assim por diante. Então as pessoas desconfiam umas das outras, porque não existe nenhum propósito superior. Né? Trazer Krishna para a vida da gente e para o trabalho significa compreender que a vida tem um propósito superior, além desse simplesmente da sobrevivência. Então, Prabhupada explica que quando a gente tem um propósito superior, então a gente começa a se preocupar com tudo aquilo que vai nos levar e nos sustentar nesse propósito superior. Então, uma pessoa vai para o trabalho pensando unicamente em como ganhar cada vez mais dinheiro e como ascender, né, para poder, né, conquistar tudo que ela quer nesse mundo material e às vezes se predispõe a fazer muitas coisas inadequadas. Mas quando a gente traz todo esse conhecimento que Krishna nos trouxe, né? E que tem toda essa compreensão, né? Que envolve nossos relacionamentos, que envolve o propósito da vida. Então tudo isso muda completamente. Então, a gente pode trabalhar em equipe adequadamente, né? Cada um colaborando, contribuindo com suas habilidades, com sua... Olha, a gente é solução de todos os problemas. Enfim, na verdade é isso. Eu vou valorizar o que Krishna lhe deu, né? E você vai valorizar o que Deus me deu temporariamente nesse corpo. Nós vamos somar nossas inteligências, somar nossas habilidades para poder progredir. E todo mundo vai progredir. E se alguém, de fato, por merecimento, tem mais capacidade do que eu, por que não apreciar essa pessoa? E por que não ajudar essa pessoa? Por que eu vou ter inveja e vou querer destruir essa pessoa? Então, gente, isso é a visão material. Agora, a visão que Krishna traz para a vida da gente é completamente diferente. Então, trazer Krishna para a nossa vida, não é? Porque a gente não vai conseguir ter Krishna na nossa vida se a gente não tiver uma atitude que o apraz. Como é que a gente vai ter Deus do nosso lado com uma consciência completamente mundana? Então, se eu quero a sua companhia, eu vou precisar ter uma vida que seja compatível. Eu estou olhando para ali, mas essa hora, já são 6 horas, né? O relógio está parado ali, então parou do tempo. Eu acho que agora é espiritual completamente, né? Não tem mais tempo. Nem passado, nem futuro. Ok, gente? Então, isso é trazer Krishna para a vida da gente. É trazer seu conhecimento, trazer tudo isso. Ok? Tem mais alguma pergunta? Então, gente, muito obrigado. Eu queria avisar vocês que nós temos uma sala, né, para meditarmos juntos, que começa às 3 horas da manhã. Começa, não significa que tem que entrar às 3. Vai até às 4:30 da manhã
e depois a gente apresenta aqui, né, o programa espiritual todo, o Mangala, né, depois a aula do Bhagavata. Nós vamos continuar agora com a de 6 até às 7. Aí a gente interrompe, aí tem o Govinda, tá? E eu queria dizer para vocês que nessa próxima semana, segunda, terça, quarta e quinta, nós vamos ter uma cerimônia muito bonita chamada Julana Yatra, que é justamente no horário do Govinda, onde a gente vai colocar um balanço aqui, e nós vamos colocar Radharani e Krishna nesse balanço, e os devotos vão balançar, né, lembrando o passatempo de Krishna, né, os passatempos do meio-dia de Krishna. Então, Krishna tem muitos passatempos com Radharani, quando ele se encontra com ela em Vrindavana, e um desses passatempos é balançar num balanço, não é? Então as golpes enfeitam, cheio de flores, e alguns ficam tocando instrumentos musicais, e Krishna fica curtindo a vida ali, e a gente suando, né? E Krishna desfrutando. Krishna é muito esperto. Só que a gente desfruta também, né? Hã? Sim, deixa eu contar, são muitos avisos, eu acho que tem que... Brincadeira. Então, não percam, vai ser muito bonito. Nós vamos ter vários festivais agora. Depois tem o Festival de Balarama na quinta-feira, se eu não me engano. E depois vamos ter o Janmastami, dia 18, né? 19 aqui, com a presença de Maharaj Dhanvantari, tudo filmado, né? E vamos estar no dia 18 lá em Florianópolis. Então eu vou tentar apresentar tudo lá. Vai ser inaugurado o Centro Cultural Veras, um projeto do Gaura Chandra, um centro cultural muito especial, um prédio que ele construiu e muitas atividades, vai ter cerimônia de fogo, uma opção de coisas. Também convido vocês a nos acompanhar. É. Aí também vamos abrir a nossa escolinha de Bhakti, tá? Para quem está iniciando, a professorinha dos Bhaktas vai ser a Mani Manjari, e com a sua equipe, né, para ela ficar bem orgulhosa, assim, achar que ela tem, né? Então, a Krishna Kari vai contribuir, o nosso amigo Lucas vai contribuir, e assim por diante. O Pátrica não tem como contribuir com nada, isso vai só atrapalhar. Então, tem a escolinha de Bhakti. Então, assim, vocês que estão iniciando vão ter a oportunidade de aprender como cultivar a consciência de Krishna em sua casa, tá? Como fazer um altar, como lidar com o altar, as oferendas, como oferecer, e também como cultivar o modo da bondade em casa, nos relacionamentos, no trabalho, né? Etiqueta Vaishnava, muitos aspectos importantes para vocês cultivarem uma consciência de Krishna saudável e sustentável. Então, a escolinha de Bhakti, e também todo domingo nós vamos estar dando uma aula. Bom, no sábado, como hoje, nós vamos ter uma aula, uma live, onde nós estamos contando, assim, abordando a vida dos grandes Vaishnavas. Hoje a gente vai estudar sobre Ishvara Puri, que é o mestre espiritual do Senhor Chaitanya, e todo domingo, todo sábado, às 16 horas, tá? De 16 às 17, e no domingo também, de 16 às 17, nós vamos iniciar um programa que é sobre a meditação mântrica. Então a gente vai estar conversando sobre o cantar da japa, meditação nos santos nomes, técnicas de meditação, e assim num bate-papo, uma coisa bem dinâmica no Zoom. Então, se vocês quiserem, depois vocês podem pegar aí com a Simone. Uma pergunta, mas não dá mais tempo, né? Não me perdoem, gente, já passamos bastante do horário. Então, se você puder registrar aí a pergunta, pode mandar e a gente tenta responder depois.
Então, muito obrigado. Grantaraja Srimad Bhagavatam Ki Jai.